Doença pulmonar. Meu nome é Catherine Evans e vivo na Nova Zelândia. Eu sofria de uma obstrução crônica dos brônquios pulmonares e fiquei de cama durante muitas semanas por causa de uma infecção pulmonar. Depois, ataques frequentes de tosse e de expectoração me enfraqueceram cada dia mais. Eu tinha uma dor intensa na base do pulmão esquerdo, que havia sofrido de pneumonia e de pleurisia em minha juventude. Minha respiração era cada vez mais difícil. Eu tinha mais e mais medo. Além de todos esses problemas, havia começado, há 5 meses, a ter inflamações na boca e na garganta. Esses problemas se seguiram a uma terapia maciça de antibióticos para a infecção pulmonar. Os antibióticos para a inflamação bucal só fizeram agravar a situação. Um dia, quando eu estava em lágrimas por causa de minha boca e de minha garganta inflamadas, fui a uma consulta no hospital de Wellington. Escutaram-me com atenção e me deram vários tratamentos que infelizmente não causaram nenhuma melhora ao meu problema. Um dia, depois de uma radiografia, eu escutei os médicos falarem de melhoria que propiciam as cápsulas de vitamina A sobre as inflamações bucais. Apressei-me em tentar, mas, ó céus, eu percebi logo que a cortisona que eu tomava para a infecção pulmonar bloqueava completamente o processo de cura que a vitamina A poderia efetuar. Entretanto, hesitava em interromper o uso da cortisona, que eu absorvia à razão de 8 comprimidos por dia, porque acreditava ver a inflamação dos pulmões se agravar. Eu estava verdadeiramente infeliz, por não ter nenhuma esperança, pois todos os sintomas pareciam piorar. Eu tinha também, sobre o ombro direito, feridas abertas, que me faziam sofrer há vários anos e das quais os dermatologistas não tinham podido me curar. Eles me diziam que as escamas de minha pele se separavam umas das outras e se infectavam. Eu me dei conta que meu corpo estava de tal modo acometido pela infecção que quase não lutava mais. Eu estava totalmente esgotada e desesperada. Havia perdido muito peso. Meus olhos tinham a cor de palha, sob minhas pálpebras inchadas e minha pele estava pálida como cera. Dormia mal e não tinha nenhum apetite. Perguntava-me por quanto tempo eu poderia ainda suportar uma vida que havia se tornado um pesadelo. Meus amigos tentavam me ajudar e me convidavam a visitá-los, mas eu não podia mais sair. Ir à casa deles para passar meu tempo sofrendo e expelindo grandes quantidades de muco era desagradável tanto para eles quanto para mim. Eu lia em seus olhos que eles pensavam que eu não tinha mais muito tempo de vida, e isso não me ajudava em nada. Às vezes eu olhava com tristeza meu órgão eletrônico e meus equipamentos musicais, pensando com certeza que não poderia jamais voltar a tocar, nem realizar meu sonho de me tornar compositora de canções. Eu havia trabalhado duro nestes últimos anos e havia composto cerca de 150 canções. Aos 54 anos, eu tinha a impressão de ter atingido o fim da minha vida. A frustração, criada pela ignorância do que eu precisava fazer para me cuidar e minha incapacidade de me curar a mim mesma eram insuportáveis. Um dia, entretanto, tive a oportunidade de ler numa revista que havia uma técnica chamada a terapia pela urina. Meu espírito rejeitou imediatamente esta ideia que me parecia perfeitamente idiota. O artigo dizia que a urina podia curar todas as espécies de doenças e de problemas. Dizia em particular que a aplicação local de urina era eficaz em praticamente todas as doenças de pele. Eu disse a mim mesma: o que eu tenho a perder? E decidi começar imediatamente. Eu não sabia ao certo qual a quantidade de urina era preciso tomar, mas me convenci de que era necessário tentar a última chance de me salvar.
eu tinha realmente vontade de viver. Domingo, 11 de dezembro de 1983, 11 horas da manhã. Eu urinei num copo e me forcei a beber um pouco desta urina enquanto ela estava quente. Eu só pude beber alguns goles, não totalmente por causa do mau gosto, mas porque meu espírito estava muito chocado. Eu segui igualmente as sugestões do artigo em questão, aplicando a urina sobre meu ombro dolorido e também sobre meu rosto. Eu fiquei espantada ao constatar que a urina quente aplicada sobre meu rosto me dava uma impressão vivificante, como se eu houvesse aplicado uma máscara de beleza. Eu experimentei um sentimento de estranha excitação e disse em voz alta que, apesar de tudo, o corpo era meu e que eu trataria de curá-lo. 10 minutos depois, ao me olhar no espelho, vi que meu rosto tinha um outro brilho. Não seria excitação? Havia tanto tempo que eu não tinha mais entusiasmo. 7 horas da noite, no mesmo dia. Eu consegui agora beber um pouco mais de urina. O gosto é mesmo salgado. Eu coloquei urina sobre meu rosto, meu ombro e meus cabelos. Eu vou ver se isto me faz dormir um pouco melhor. Eu tenho mesmo a impressão de que meu olhar está mais luminoso. Será possível que o meu corpo, ao obter pela urina os sais minerais de que ele realmente necessita, possa apresentar tão rapidamente os sinais de melhora? Segunda-feira, 12 de dezembro de 1983, 9 horas da manhã. Esta noite foi a melhor que eu tive após muitas semanas. Minhas faces têm nitidamente mais cor do que nos dias anteriores e eu começo a crer que é possível que minha saúde melhore. Depois de tudo, por que não crer no milagre? Eu percebo que as feridas de meu ombro estão muito menos inflamadas. 11h45 do mesmo dia. Bebi pela segunda vez minha urina. Foi extremamente difícil, pois ela estava muito concentrada e o gosto verdadeiramente execrável. Terça-feira, 13 de dezembro de 1983. Minha urina tem um gosto extremamente salgado e odor de nicotina. É preciso dizer que eu ainda fumo. Talvez fosse necessário que eu bebesse mais água para diluir minha urina. Eu não tenho mais a menor dúvida quanto à eficácia desse tratamento, pois minha situação pulmonar havia melhorado. Eu expectorava com muito menos frequência e respirava mais facilmente. Quanto ao meu ombro, ele estava quase curado. Só fumei 2 cigarros. Eu ainda não consigo deixá-los, mas estou bem melhor do que antes. O tratamento pela urina é talvez difícil, mas não vou abandoná-lo, pois eu tenho a impressão de que ele é bom para mim. Quarta-feira, 14 de dezembro de 1983. Eu estava decepcionada, pois tive uma noite muito ruim. Este agravamento se deve talvez aos 3 cigarros que fumei ontem. Entretanto, ao me levantar, eu vi, para meu grande prazer, que tinha realmente um aspecto melhor. Eu bebo mais urina agora. Ela está mais clara e tem um gosto menos desagradável. Meu ombro está curado de todo. Quinta-feira, 15 de dezembro de 1983. Eu não pude dormir na noite passada. Não sei porquê, pois eu tossi muito pouco, mas tive um sentimento interior de grande paz. Minha urina ainda está salgada pela manhã, mas eu a aceito, pois tenho quase a certeza de que estou salvando minha vida. Não tuço quase mais e não expectoro, senão pequenas quantidades de muco. Meus cabelos estão mais macios, minha pele está tão lisa quanto a de um bebê. As olheiras que eu tinha sob os olhos desapareceram. Sexta-feira, 16 de dezembro de 1983, eu consegui. Não tuço mais e posso respirar livremente. Estou certa de ter ganho a partida e de ter parado esta doença pulmonar
que estava me matando. Tenho uma aparência resplandecente. Posso sorrir de novo e esta noite eu vou dançar. Catherine Evans, 1983, transmitido por A.L. Pous em Shivambu, Kalpa. Doença autoimune. Depois de uma infância sem problemas, tive uma vida estudantil em meio urbano. Eu era vegetariano, mas me alimentava principalmente de sanduíches comidos apressadamente em restaurantes e mantinha-me acordado com numerosas xícaras de café. Entre os 20 e os 28 anos, eu tentava, bem ou mal, preservar meu equilíbrio. Eu tinha a impressão de estar mais e mais cansado e de ter necessidade de café cada vez mais para aguentar o pique. No espaço de 3 anos, eu vi morrer 8 pessoas que amava profundamente, e isto me deu uma profunda depressão. Vendo que eu não conseguia mais vencê-la, consultei médicos que diagnosticaram em mim uma grave doença autoimune, síndrome de Behçet. Nesta doença, o corpo ataca suas próprias células, e isto proporciona fenômenos inflamatórios extremamente doloridos nas articulações. Eu me recusei a começar um tratamento com cortisona, dando-me conta de que este medicamento iria acalmar meus sintomas, mas me privar de toda a chance de cura. Fiquei alguns dias no hospital, onde me fizeram toda uma série de exames. A doença que eu desenvolvia era uma infecção rara. Todo mundo se interessava pelo meu caso e eu tinha a impressão de ser uma verdadeira cobaia. Eu sofria terrivelmente ao ver que se ocupavam de minha doença, mas ninguém parecia se interessar por mim. Para terminar, com a ajuda de meu médico, decidi fugir do hospital e ter ao menos o prazer de morrer em casa. Eu tinha dores extremamente intensas nas pequenas articulações. As aftas recobriam as mucosas de todo o meu tubo digestivo e eu não podia suportar a luz do dia, que fazia arder os meus olhos. Eu passei 3 meses em meu apartamento perdendo peso sem cessar e não tinha nem a força para ir ao banheiro. Amigos tomavam conta de mim com indiferença. Eu consumia grandes quantidades de comprimidos anti-inflamatórios. Eles acalmavam minhas dores, mas eu tinha a impressão de me aprofundar cada vez mais na doença. Para tentar frear a perda de peso, eu comia grandes quantidades de pão com manteiga. E não sabia ainda que estes produtos à base de farinhas eram uma das principais causas de meus problemas. Neste momento, eu senti que a medicina não podia fazer mais nada por mim e que não tardaria a morrer. Meu corpo estava em fogo. Comecei a ler livros sobre a saúde e compreendi que com os medicamentos eu não tinha nenhuma chance de resolver o problema, pois na origem de todas as doenças há uma intoxicação do corpo por substâncias não eliminadas. Percebi que quando suprimi todos os produtos à base de farinha de trigo, parei de perder peso. Com um regime de frutas, de melaço bruto e de levedura, recuperei alguns quilos. Eu passei a maior parte dos 6 meses seguintes na cama. Depois encontrei energia suficiente para retomar um pequeno trabalho em uma livraria. Eu andava como um velho, meu corpo estava muito fraco. Foi então que um amigo me falou da terapia pela urina e me deu o livro de Armstrong, A Água da Vida. Eu acho que li esse livro pelo menos 1 dúzia de vezes. Antes de me lançar na aventura, eu queria encontrar outras informações sobre este assunto e procurei nas bibliotecas de Boston e Nova York. Descobri que nas tradições budistas, a urinoterapia era considerada como um meio poderoso de purificação do organismo. Descobri também que na literatura da Idade Média havia numerosas referências a essa terapia, que fazia parte da medicina tradicional. Eu experimentei logo de início a massagem
de minha pele com urina e obtive uma melhora que me permitiu começar um jejum de urina. Eu queria saber se esse método cumpria suas promessas e decidi que seria melhor, de qualquer modo, tentar do que continuar a viver com as dores quase insuportáveis de que eu sofria há tantos meses. Em junho de 1986, eu comecei um jejum, bebendo água e quase toda a urina que eu emitia. Infelizmente, eu estava só, sem supervisão médica, porque estava certo de que se falasse com o médico, sua reação seria a de me enviar para um asilo de loucos. Depois de alguns dias, notei uma fantástica intensificação de minhas faculdades intelectuais. Minha necessidade de sono não era senão de 3 horas por noite. Eu tinha mais e mais energia intelectual e física. Eu tive alguns momentos de pânico quando sofri, sobretudo após o 30º dia, de hipotensão ortostática e de vertigens. Eu estava pronto a arriscar minha vida para ver se esse método era válido e se podia ajudar outras pessoas. Eu parei o jejum no 40º dia e me realimentei pouco a pouco com alimentos crus. À medida que podia me alimentar mais, minha vitalidade aumentou. Minhas dores não eram mais do que uma lembrança ruim. Eu podia até mesmo trabalhar numa empresa de mudanças, transportando móveis 12 horas por dia, 6 dias por semana. Depois desse jejum, fiquei mais sensível às necessidades reais do meu corpo e me alimentei principalmente de frutas e de legumes crus, de queijo de cabra e de cereais germinados. Após várias tentativas, reintroduzi em minha alimentação produtos à base de farinha e cereais e a cada vez eu via reaparecer os antigos sintomas. Isto me fez realmente tomar consciência do fato de que o glúten contido nas farinhas de trigo, de centeio, de cevada, de aveia e de soja é uma substância que não é hidrossolúvel. Ela forma um muco colante, capaz de se depositar nas articulações e nas mucosas, criando sintomas muito desagradáveis. Experiências alimentares repetidas me mostraram que quando o corpo está tomado por glúten em excesso, a circulação de energia bioelétrica fica perturbada e todas as funções metabólicas diminuem. A meu ver, a eficácia da urinoterapia não se deve só aos agentes químicos ou hormonais contidos na urina, mas ao elemento energético. A urina contém a força vital do sangue e o fato de reabsorvê-la dá uma enorme energia ao organismo, que pode assim limpar-se de todas as toxinas acumuladas. Depois de ter sofrido doença por mais de 10 anos, eu me comporto muito bem. Bebo um copo de minha urina todas as manhãs e, se sentir necessidade, me reequilibro com jejuns de água e de urina por alguns dias. Eu me dou conta agora de que os longos meses de sofrimento que eu suportei deviam-se unicamente à minha ignorância. Eu acreditei durante muito tempo que o fato de ser vegetariano deveria me assegurar a saúde, mas não havia compreendido o que significa verdadeiramente uma alimentação em harmonia com as leis da natureza. Eu observei igualmente a que ponto minhas faculdades intelectuais, que ficaram fortemente perturbadas durante minha doença, tinham não somente voltado ao normal após meu longo jejum de urina, mas que tinham se desenvolvido de uma maneira extraordinária. Minha capacidade de trabalho é infinitamente maior que a que eu tinha antes de minha doença. Eu espero que minha experiência possa evitar outros erros futuros. Eu compreendi de verdade que a doença não é fruto do acaso, mas que nós a criamos por um modo de vida que não respeita as necessidades de nosso corpo. A medicina moderna contenta-se, infelizmente, a maior parte do tempo,
em acalmar os sintomas em vez de educar os pacientes para transformarem suas vidas. Que a minha história possa permitir que outros não sofram inutilmente durante tantos anos. W.B., Boston, 1989.